Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Passando aqui para dar um aviso para vocês que por conta de um dilúvio que está caindo aqui na Bahia, eu acredito em peso, né? A conexão de internet foi praticamente para o calcanhar, né? E dessa forma, naturalmente, não tem como fazer a live, né? Infelizmente, por um lado, por questão de não poder fazer a live, mas felizmente por estar aí caindo essa chuva maravilhosa, né? Que chuva é bênção de todas as formas, né, pessoal? E como eu tenho um compromisso aqui com vocês, eu não poderia deixar, né, de avisá-los aqui. Estou gravando esse áudio, porque sem imagem, sem nada assim, sem gráfico algum, né, é muito mais fácil de enviar o vídeo, né? E dessa forma, eu espero, né, que consiga baixar hoje aí para vocês, né? Não sei se vocês têm acompanhado as notícias em relação à Venezuela, né, em relação ao mundo aí, mas recebi aqui algumas informações dos amigos, né, dos repórteres aí do canal, onde a Corina foi sequestrada aí pela a gangue do Maduro, né? E na sequência os Estados Unidos mandam aí o aviso que se eles fizerem algum mal à Corina, que os Estados Unidos irá atacar o governo do Maduro com força total, né? Então é algo assim que chama atenção, que preocupa de certa forma, mas o Maduro tem que cair, né? Não só o Maduro, mas a gente sabe que Maduro e companhia, né? Quando está maduro demais, a fruta apodrece e precisa cair, né? Faz parte do processo natural. E esse aí já está podre há muito tempo, né? E aqui nós estamos vendo também esse incêndio generalizado ali em um estado específico dos Estados Unidos, Califórnia, né? Onde a coisa está feia. Recebi alguns vídeos mais cedo, onde faz a comparação do antes e do depois, e é uma situação alarmante, né? O que a gente está vendo ali, claramente um incêndio criminoso, não tenho dúvida quanto a isso. Querem deixar os Estados Unidos extremamente em frangalhos, né, para quando o Donald Trump assumir, ele não poder fazer muita coisa, muita diferença, para dizer que ele não é isso tudo, né? São artimanhas da oposição, né, das trevas. E quem tem olhos de ver consegue enxergar todo esse joguete, né, toda essa situação engendrada aí para tentar barrar o progresso, o desenvolvimento da humanidade. Mas infelizmente para eles não conseguirão. Não será fácil, não será de um dia para o outro, mas o bem sempre venceu e sempre vencerá. São pedras de tropeço, né, que serão varridas, né, e mandadas embora para o seu devido lugar, no tempo certo, na hora certa. O mal só perdura porque ainda existem muitos perversos disfarçados aí de boa coisa, tanto no meio político, científico, religioso, espiritual, espiritualista também, tá? Não pense que o mal não se enraizou no meio de todas essas outras vertentes, porque se enraizou sim, não tenha dúvida quanto a isso. Então o mal está por aí porque existe os seus aí, né? Fazendo com que permaneça, né? Mas o tempo acabou, a gente sabe muito bem disso, né? Eu me lembro que no finalzinho do ano passado, os espíritos, através de algumas mensagens, eles falaram que esse ano seria um ano onde a justiça iria imperar, né? Onde muitos iriam cair. E a gente já está vendo aí, né? O caso do governador, lá do primeiro-ministro do Canadá, o Trudeau, que renuncia. O Donald Trump já foi lá e já meteu as garras ali para poder tornar o Canadá um dos estados, né, dos Estados Unidos. E aqui a gente está vendo na América Latina, né, a esquerda caindo a olhos vistos, e aí a gente está vendo esse drama, né, que se desenrola ali na Venezuela, que está interessante de ver. Confesso que está muito agradável de ver uma criatura cruel,
né, nefasta, totalmente temorosa, se vendo vítima do medo, né, que sempre derramou sobre a população, agora ele está bebendo do próprio veneno, né, onde a nação mais poderosa do mundo está fazendo frente ali, né. E em breve a gente vai ver isso aqui no país também, onde não só a nação mais poderosa, mas os homens mais poderosos em relação a poder temporal, é claro, né? Porque poderoso mesmo é Jesus, é Deus, né? Abaixo deles é só marionetes aí, né? Só aspirantes a poderosos. Mas não deixam de ser os mais poderosos que nós temos notícia, que vão fazer frente, caindo maduro. Perde-se mais um tentáculo aqui na América do Sul e vai enfraquecendo, comendo pelas beiras, como diriam os mineiros, né? E, e é uma ação que a gente percebe que tem a mão da luz por detrás disso, porque as ações de reforma, de restauração, né, nas regiões inferiores, nos astrais, na região astral aqui da Terra, né? Muitos dos trabalhadores ali da Seara do Cristo, eles começam pelas extremidades das cidadelas, né, dos charcos umbralinos, eles vão geralmente começam pela periferia, vão trabalhando, vão tratando aquilo ali, eliminando, né, os fluidos grotescos, né, purulentos, vão retirando os espíritos que estão ali naquela situação calamitosa e na sequência, estando apenas o ambiente extrafísico contaminado, então chegam-se os maquinários e vão extraindo tudo que está ali. Na sequência, outras máquinas, né, vão trabalhando, digamos, a atmosfera ambiente, né, sutilizando a matéria astral, transmutando a forma original, até que chegue no, digamos, no centro de tudo isso, de todo aquele lugar, e assim fazendo toda a modificação, toda a reforma, né, a reurbanização extrafísica, para que na sequência isso ocorra na dimensão física. Não é? Assim como a gente vem vendo aí essas situações que desenrolam ultimamente no mundo, como eles disseram, que todas essas revoluções, né, convulsões por parte da natureza, que a gente está vendo aí nos últimos meses, nos últimos anos, como aconteceu ali no Rio Grande do Sul, nada mais é do que a repercussão do que ocorre na dimensão extrafísica, onde uma limpeza pesada mesmo está ocorrendo, não é que já finalizou. Esse ruído de fundo aí é a cachorra, viu, gente, que está querendo sair da casinha dela, que está protegida com a ração quentinha que eu preparei, e ela quer sair para poder fazer o terror aqui no quintal e está lá guardadinha na casinha dela para o próprio bem dela, né? Então ela está ali, me solta, mas não vou soltar. Aí porque senão vai ficar resfriada, doente com essa chuva, né? E eu não vou fazer isso, já que ela não tem noção disso, né? Então é apenas isso aí, tá? E voltando à questão, né? Então o que aconteceu ali no Rio Grande do Sul, apenas a repercussão do que aconteceu na parte extrafísica daquela região, né? Uma limpeza pesada está acontecendo ali, ocorrendo, por quê? A questão energética, vibratória, né? Na parte extrafísica, naquela região, estava assim num nível alarmante. Então, Jesus, né, com toda a sua autoridade, vai lá e dá ordem, né, aos seus trabalhadores para ir lá e fazer a coisa acontecer. Assim como vai ocorrer em várias outras partes, né, em vários outros estados aqui do Brasil, né, situações semelhantes ao que ocorreu ali no Rio Grande do Sul, que nada mais é do que a transformação, né, da velha terra para uma nova terra. E claro, as pessoas que estão ali não são vítimas, porque quem fala
fala isso, são os próprios espíritos. Não existem vítimas, mas isso não nos impede de ajudá-los, de auxiliá-los, porque quando chegar a nossa vez, e é importante a gente ter isso em mente, que não existe ninguém bonzinho, perfeitinho aqui, tá? Então, quando chegar a nossa vez, nós também gostaríamos de ser auxiliados, não é mesmo? Então, que auxiliemos estes primeiros que estão já passando por essas situações, essas provações, porque isso também implica, para quem não sabe, a fase derradeira das expiações. Está encerrando as expiações, ok? Ou seja, o que são as expiações? São todas as dívidas que nós temos, os karmas coletivos, individuais, tá? Continentais, tudo isso está sendo expurgado nessa última hora. Então, para aqueles que já têm uma visão mais dilatada acerca dos assuntos pertinentes aos acontecimentos de ordem espiritual, entende perfeitamente a minha fala, né? Que tudo isso está sendo desencadeado para findar as expiações. Isso é muito bom. Isso é excelente, porque o que vai resultar daí por diante nada mais é do que uma fase mais leve, mais sutil, onde você vai ter mais tempo para viver a sua vida, respirar a vida, viver a vida, e não essa vida de escravidão que a humanidade atual está enfrentando há muitos séculos, sem ter tempo para si, para a família, sabe? Para ser grato a Deus. Então, é uma nova fase que está chegando aí. E não vai ser fácil até que ela se concretize, sabe? E que nós tenhamos aí a sabedoria, a maturidade espiritual para lidarmos com tudo isso de frente, sabe? Sem se colocar na posição de vítimas, de coitadinhos, porque nós não somos. Aqui na região já teve outro tornado nos últimos 2 dias, e como os benfeitores disseram na nossa última reunião, os 4 elementos iriam agir de forma bastante intensa a partir de agora. 2 dias depois deles ter compartilhado, né, ter dado a mensagem, a gente viu o vulcão ali no continente africano entrando em erupção. A gente viu esse incêndio aí na Califórnia, elemento fogo, né? A gente está vendo essas chuvas torrenciais, não só aqui no Brasil, mas em várias outras partes, com o elemento água, né? Terremoto que houve ali na região do Tibete, elemento terra, ok? Então, tudo que eles anunciaram, a gente viu logo após, né, 2 dias, o desencadear das ações desses elementos aí da natureza, né? Então, tá só começando tudo isso, e não é para que a gente venha se desesperar, se preocupar, que tem que acontecer e vai acontecer, a gente estando preparado ou não. É uma limpeza, e eles mesmos falam, né, que quem passar por isso, parabéns. Quem não passar encarnado, né, tem que deixar isso claro. Quem sobreviver a esses eventos, né, fisicamente falando, parabéns. Não era tão pesado assim o teu karma. E quem não sobreviver, não é motivo também de se preocupar quando estiver do outro lado da vida, né? Porque na verdade não existe morte, apenas o despir do corpo físico, ou seja, da vestimenta carnal. Vai continuar vivo, respirando, pensando, né, do mesmo jeito do lado de lá. E não significa que serão deportados do planeta por conta disso, que desencarnam nesses eventos. Não, porque todos temos uma hora de chegar, uma hora de sair, e tá tudo certo também, certo? Quem desencarnar também, porque muitas das vezes programou para esses eventos finais, e eu confesso para vocês, como eu já disse outra vez, se eu vier a desencarnar nesses eventos aí, para mim não tem problema algum, porque eu sei que não existe a morte, né? Já tive várias experiências de projeção astral e eu sei que não existe morte. Então,
em vista do que vem por aí, olha, é lucro, viu, gente? É lucro. Que vai ser pancada, viu? Não vai ser moleza, não. Porque não se pode entrar em maiores detalhes, né? Quando se toca nesses assuntos, a gente fala de uma forma generalizada, né? Mas vai ser pancada, viu? Não vai ser moleza, não. Então, quem fortaleceu o espírito, fortaleceu. Quem não, vai pirar, viu? Verdade seja dita. Os avisos sempre foram repassados, ou seja, os avisos foram dados, né? E quem fez a sua parte fez, quem não fez, que corra atrás de fazer, de se prevenir. Tem muita gente teimosa, a gente fala saiam da beira do mar, saiam, né? Tem muita gente que continua teimando. Teve gente que Deus colocou ali a situação na mão para a pessoa fazer a sua transição e a pessoa foi lá e teimou. É claro que por detrás disso existem outras energias como do egoísmo, tá? Do egoísmo, da falsidade, tá? E tudo isso tem um preço, né? Tudo isso tem um preço. O egoísmo é uma chaga que afunda muitos seres humanos. Quando precisa, bate a porta. Quando a situação, aí a gente vai lá, auxilia, ajuda. Na hora que a ajuda vem, as pessoas vão lá e viram as costas. Finge até que não conhece. Se distanciam. Que é uma forma, né, de disfarçar o mau caratismo. Mas enganam a si mesmo, a Deus não. E aí, quando menos se esperam, estão amarrados no mesmo lugar de novo. Pelo mau caratismo, pela covardia. Porque é assim que se traduz, viu? Isso não é um recado generalizado, é específico, é pontual para alguns indivíduos que agiram de forma covarde. E aí se encontram amarrados no mesmo lugar, nas mesmas situações e não poderão culpar a ninguém, porque a misericórdia é para todos, mas os teimosos e covardes continuaram sendo teimosos e covardes, então colherão o preço da sua covardia. A misericórdia é para todos, mas principalmente para os justos e os puros de coração. Torço para que amanhã a conexão de internet retorne, que seja o suficiente para poder fazer a conexão, porque, para vocês terem uma ideia, a conexão aqui é de 600 megas para poder fazer a live para vocês. E neste momento está beirando aí os 6 megas. Ou seja, vou torcer para que consiga enviar esse vídeo, eu acredito que sim, esse áudio, né, na verdade. E fiquemos atentos, né, com o cenário mundial, com as informações que são passadas. E vamos ver ali o que acontece com a Venezuela, que com certeza o que ocorrerá lá vai, de alguma forma, reverberar aqui no Brasil, no tocante à política, tá? Ao cenário político. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite.